E hoje a nossa live é para acabar de vez com um dos maiores erros que as crocheteiras que fazem moda praia cometem: a escolha do fio errado. Quantas vezes você já fez um biquíni lindo, mas quando a sua cliente usou, laceou, ficou pesado, ficou desconfortável? Então fica comigo até o final dessa live, que hoje você vai aprender qual fio correto você deve usar, quais são os fios ideais que absorvem pouca água para você fazer um biquíni além de lindo, profissional, confortável para sua cliente comprar cada vez mais com você. E também a gente já vai colocar a mão na massa. Na aula de hoje eu vou te ensinar como aplicar o elástico na calcinha de amarrar para garantir aí também, amiga, que o seu biquíni fique firme, fique bonito e que não deforme quando a sua cliente usar, molhar, garantindo assim a beleza da peça por muito mais tempo. Boa noite, crocheteiras lindas desse Instagram. Sejam muito bem-vindas. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Pinheiro, sou a sua professora de crochê moda praia e hoje a gente está na nossa segunda aula, tá? Da semana de aquecimento, da semana moda praia lucrativa, onde eu vou te ensinar o biquíni sirena. Amiga do céu, esse biquíni tá lindo demais. Olha esse biquíni, todos esses detalhes, ele assim para mostrar. Não mostra toda a beleza dessa peça, né? Ela no corpo dá todo o diferencial, como vocês já viram que eu mostrei pra vocês aqui no Instagram. Então assim, gente, essas aulas de aquecimento vão preparar vocês para o nosso grande evento, tá? Onde eu vou te ensinar o biquíni sirena, mas não apenas isso. Eu vou te mostrar como você pode transformar o seu crochê na sua principal fonte de renda. Vou te ensinar como você pode gerenciar o seu negócio que traga resultados para você de verdade, tá bom? Que você consiga vender as suas peças, lucrar e viver de verdade com a sua arte, porque a nossa arte vale ouro, é ou não é, amiga? Nossa arte vale ouro e é isso que eu quero ensinar a vocês, como vocês podem viver dessa maravilha de trabalho, gente, porque eu não sei você, mas eu amo meu trabalho, eu amo crochetar com todas as minhas forças, gente. Enquanto eu trabalho, eu ali vou passando meu tempo, vou distraindo a minha cabeça. E, gente, já foi comprovado que o crochê é terapêutico, hein? Pra ansiedade, pra depressão. Então, esse é o melhor trabalho do mundo. É o melhor trabalho do mundo, é ou não é? Já fala aqui pra mim se você também é apaixonada pelo seu trabalho, amiga. E vamos entrando, tem muita menina entrando ainda. Boa noite. Vamos chegando, gente. Como vocês estão? Vamos chegando. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou fazer uma configuraçãozinha aqui, rapidinho aqui na nossa live, pra nossa live ficar ainda melhor, tá bom? Então, bora lá. Vamos chegando. Isso mesmo, meninas. Enquanto isso, vão falando aí pra mim de onde vocês são, da cidade que vocês são. Fala aí pra mim que eu quero ver de onde vocês estão me assistindo. Aí, ó, já tem menina falando que ama crochetar. Eu amo, gente. Macuco, Rio de Janeiro, é isso mesmo? Aracaju, Maceió. Gente, é muito... Belo Horizonte aí, ó. Aí você mora pertinho de mim. Ah, verdade, sou depressiva e voltar a fazer crochê está me fazendo muito bem. Sou de Quixada, estado do Ceará. Amiga, é maravilhoso, não é? É terapêutico, eu já falei pra vocês que além de um trabalho, ele traz pra gente motivação, é gostoso de fazer, você se distrai enquanto você faz, né? É maravilhoso, gente. Tem muita menina chegando aqui do Rio, de Cascavel, acho que é Paraná, né? Joinville, Santa Catarina. Gente, é muita mulher de todo lugar desse Brasil, hein? Sabará, aqui pertinho de mim também. Gente, Maceió, sejam muito bem-vindas, tá bom? A essa live, tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês, porque o que eu tenho pra falar pra vocês
vai mudar o seu crochê moda praia, tá? Muitas meninas erram nesse ponto e é o ponto principal para você ter sucesso no seu crochê moda praia. Gente, vocês vão falando aí de onde vocês estão, de onde vocês estão me assistindo, tá bom? E aqui eu já tô vendo tudo, a minha equipe também tá vendo. Enquanto isso, eu já vou introduzindo aqui ao nosso assunto, tá bom? Como eu falei no início da live, a gente vai falar hoje sobre os fios corretos pra gente fazer moda praia. Porque ainda tem muita crocheteira que faz moda praia, mas continua utilizando os fios errados. E aí tem reclamação de cliente. A cliente às vezes nem reclama. Ela compra uma vez, depois não compra de novo, né? Ela usa, aquele biquíni fica pesado, deforma, perde a cor. Assim que ela entra, esse é o pior. Assim, quando ela entra na água, o biquíni começa a pesar. Aí ela amarra aqui, amarra ali. E no que ela amarra, ela vai esticando. Ela aperta mais para o biquíni ficar no lugar. Aperta mais. E aí vai repuxando a peça. E a peça vai ficando cada vez mais pesada. E ela vai repuxando ainda mais para amarrar. E isso faz com que a peça, além de pesada, desconfortável, depois do primeiro uso, ela já está totalmente deformada. Com aquele aspecto de relaxada. Então, a escolha do fio é muito importante pra gente confeccionar boas peças, tá bom? Peças de qualidade que vai agradar a sua cliente, vai fazer ela voltar muitas vezes pra comprar com você, né? Porque ela comprou, ela amou, viu que é de qualidade, viu que vestiu bem, foi confortável pra ela. Então hoje eu vou desmistificar isso aqui pra vocês, né? Que eu sei que muitas de vocês têm dúvidas. Então aí, gente, vão chegando. Gente, tem muitos estados aqui, muitos lugares do Brasil, né? Sejam todas bem-vindas. Então, gente, como eu falei pra vocês, quem ainda não se inscreveu pra nossa Semana Moda Praia, que já começa segunda-feira, se inscreva, tá bom? Comenta aqui, Sirena, S-I-R-E-N-A, pra chegar o link no seu direct. Você vai clicar lá e vai fazer sua inscrição, entrar para o nosso grupo, tá? Pra você participar da Semana Moda Praia. Porque senão você não vai conseguir participar, porque os links vão ser liberados dentro dos grupos, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Para o nosso evento, assim, gente, que é o maior evento de moda praia desse Brasil, tá bom? Tudo que eu sei sobre moda praia, eu vou revelar para vocês. E vocês vão descobrir como, de fato, transformar essa maravilha de trabalho na sua principal fonte de renda, tá bom? Então, quem não se inscreveu, se inscreve, porque, gente, já é segunda-feira. Segunda-feira começa. Entra lá, faz a sua inscrição, entra pro nosso grupo pra você não perder nada, tá bom? Então, bora lá continuar aqui o nosso assunto. Como eu falei pra vocês, né, sobre a escolha do fio, ela é de extrema importância. E eu vou começar falando pra vocês o fio errado, né, que muitos de vocês usam, que eu sei, porque vocês falam comigo, eu vejo vocês usando, né? E aí, gente, é assim, a maioria usa, né, esses fios pra fazer os biquínis, tá? Mas aqui você não vai fazer um crochê amador, você vai fazer um crochê profissional. E eu vou te mostrar qual é a forma de você fazer isso, tá? Eu trouxe aqui um fio de algodão. Ele já tá até no restinho aqui, né? Esse aqui é o fio Cleia duplo. Ele tá no restinho aqui porque eu já utilizei ele pra fazer outros trabalhos. Mas eu trouxe ele porque eu sei que muitos de vocês ainda utilizam esse tipo de fio pra fazer as suas peças de moda praia em crochê. Tá bom, gente? Que é o Cleia tradicional, né? O Cleia 1000, o Cleia duplo, o fio Anne, qual mais? Bella Fashion, Camila Fashion, que vai, né, nessa mesma vibe aqui de fio, né, de tamanho aqui, de largura, de grossura de fio, né, de tex. Então, gente, como eu falei, eu sei que muitos de vocês ainda utilizam esse fio, mas, gente, esse fio aqui não é o indicado para vocês fazerem moda praia em crochê, tá bom? Porque fio de algodão, por mais fininho que ele seja, ele absorve muita água, tá? E assim que a sua cliente vestir a peça feita, né? Assim, aparentemente vai estar muito bonito, muito bem feito, mas na hora que ela vestir, o que vai acontecer, gente? Justamente o
que eu falei pra vocês. Vai vestir, vai ficar pesado. E aí ela vai começar a apertar porque tá caindo, porque tá pendurando a peça. E vai deformar a peça com mais facilidade. E eu vou falar pra vocês que eu já usei um biquíni feito de algodão, tá? No meu início, quando eu iniciei no crochê moda praia, eu comecei a fazer os biquínis com fio de algodão. Esse tipo de fio aqui mesmo, que eu sei que muitos de vocês usam. Eu comecei, fiz o biquíni pra mim e fui para a praia. Fiz um pra mim e fiz um pra Lara. Gente, mas foi um sufoco. Porque é muito, gente. Vocês não têm noção. É muito desconfortável. Eu posso falar com propriedade, porque eu mesma fiz, eu usei. Então eu tenho propriedade pra falar. Porque eu sei que muitos de vocês que são crocheteiras, vocês mesmos não têm peça de crochê, né? Vocês mesmos não usam assim, né? Porque já dizia aquele ditado, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu mesma quase não tenho peças em crochê. Quem tem mais aqui é minha filha Lara, né? E as peças que ela tem são peças, assim, mais antigas que eu fiz no meu início. Depois que eu comecei já a pegar aquela correria de pedidos, eu já não conseguia mais fazer, assim... O tempo que eu tinha livre, eu queria descansar os pulsos, porque doía, era trabalho dia e noite, né? Então eu já não fazia mais. Mas os que eu fiz, eu fui para a praia, usei, gente... É muito desconfortável. O biquíni pesa demais. Como eu falei, ele fica saindo do lugar. Fica com aquele aspecto feio. Aí você sai. O pior é que você sai da água. E aí o biquíni fica pingando. Aí você sai, ele fica gotejando assim em você, né? E fica por muito tempo. Porque o fio de algodão ele demora para secar. Então, além dele absorver muita água, ele demora para secar. E o biquíni vai ficando pesado. Então, assim, amiga, esse fio aqui não dá. Só um minuto, você abaixa, por favor, o som. Gente, perdão aqui é ao vivo, né? E aí aqui tem criança, então é assim mesmo. Então, quando a gente utiliza esse fio, isso acontece. Tem algumas perguntas aqui, gente, pode ir perguntando, que depois a minha equipe tá vendo aqui as perguntas e eu vou responder, tá bom? E aí você também, depois, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se ficar alguma dúvida, vocês podem lá. Após a live eu vou abrir a caixinha de perguntas. Se eu não tiver respondido a sua, você vai lá e deixa a sua pergunta que eu vou te responder, tá bom? E aí, como eu estava falando, e aí você vai lá, faz um biquíni desse. A sua cliente veste, ela tem essa experiência que eu tive. E aí... ela vai já ligar a má qualidade do biquíni a você. Olha, biquíni de crochê é ruim, a fulana não sabe fazer, as peças da fulana não gostam, as peças da fulana é ruim de vestir. Então, assim, amiga, a gente não pode passar essa impressão para as nossas clientes, tá bom? E também é injusto, ela paga um preço ali consideravelmente, não é alto, gente, é o justo pelo crochê, né? Porque a gente tem que cobrar um preço bom. Ela quer um produto de qualidade. A Silvana comentou, quero muito saber qual fio. A gente vai falar sobre isso hoje, Silvana. Fica aqui comigo na live, que agora eu tô falando aqui do fio de algodão, né? Que é o fio errado. E depois dele eu já vou falar pra vocês todos os fios que eu utilizo, que assim, é uma escolha certa pra você não errar mais nas suas peças de moda praia, tá bom? Fica aqui comigo, que eu vou mostrar pra vocês todos os fios, ok? Então assim, fio de algodão, não utilizem. Onde que eu utilizo fio de algodão? Pra top, que a cliente não vai entrar na água, tá? Que ela vai só ali fazer um passeio beira-praia, que ela vai utilizar num lookzinho assim, com shortinho jeans. E aí você faz com fio de algodão, tá bom? Os topzinhos, pode fazer blusinha. A saída de praia que não vai molhar, você pode fazer com fio de algodão. Mas aquela peça que vai molhar assim, gente, no corpo, né? Claro que lavar, todo mundo vai lavar a peça. Mas aquela que vai molhar no corpo, que a pessoa vai entrar na água com ela no corpo, fio de algodão, não, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês quais os fios que eu utilizo pra fazer moda praia em crochê. E assim, gente, é uma experiência, né? A vida da gente, a gente vai testando, vai vendo o que dá certo, o que não dá. E eu já tenho aí 5, 6 anos, né? Quase 6 anos vou inteirar aí de moda praia, fazendo moda praia em crochê. Então, assim, pode confiar em mim que você vai acertar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês a opção que eu mais gosto, tá bom? E aí eu vou falando os prós e os contras de cada fio, porque, né, tem os seus detalhes também,
Gente, o primeiro é o fio Verano da Círculo. Quem conhece o Verano da Círculo? Eu fiz um post sobre ele e vi que muitos de vocês ainda não conhecem, né? Então, pois bem, o Verano, ele é um fio próprio para peças de moda praia, tá bom? Então, ele é, deixa eu ler aqui pra vocês. Ele é 100%, onde que tá a informação aqui pra mostrar pra vocês? Ó, aqui, 100%, deixa eu ver se dá pra vocês verem. 100% poliamida. Ele é 100% poliamida. E ele, gente, ele tem uma característica muito engraçada. Eu tirei ele aqui do plástico pra mostrar pra vocês. Ele estica. Na composição não fala que ele tem elastano, mas ele tem esse potencial de esticar, né? E aí é que mora uma dificuldade, né? Para algumas mulheres, né, principalmente iniciantes, crocheteiras iniciantes, tem uma dificuldade de trabalhar com ele por causa dessa questão dele esticar. Aí não sabe se tem que trabalhar esticando ele ou deixando ele mais frouxo. E inclusive, aqui no meu Instagram eu já fiz um vídeo ensinando você como você deve utilizar ele. Então, quando acabar a live, se você tem dúvida de como utilizar ele, acabou a live, você vai lá e procura pra assistir, tá bom? Eu dou a dica de como você pode utilizar ele pra você não errar, tá? Ele tem essa elasticidade e assim, gente, as peças ficam lindas, belíssimas, porque a cor dele é divina. Olha essa cor, gente. Super viva. Todas as cores do fio Verano são super vivas. São cores que não vão desbotar facilmente, tá? A cliente fica com ela no corpo ali no sol, na água, não vai desbotar tão facilmente. Então é um fio que eu adoro. Amo esse fio. Ele não é tão fino. Então, eu uso ele com a agulha 1,75 também pra peça ficar bem fechadinha. Eu tenho até um pedacinho aqui de um quadradinho que eu fiz com ele. Vou mostrar pra vocês. Que eu fiz esse quadradinho pra mostrar como que era o efeito que ele dava, né? Olha só como ele estica, gente. Tem algumas meninas que está falando que tá travando. Tá travando? Vocês estão me vendo bem? Tá tudo ok? Se tiver travando, vocês me falam aqui, tá? Então, olha só, esse Verano, olha só como é que ele tem esse poder de esticar assim, ó. Aí ele estica e volta pro lugar, sem deformar, tá? Olha. Então, assim, pra você que não gosta de colocar elástico nas peças depois, esse fio aqui é ótimo, tá? Porque ele já vem com essa capacidade de esticar. Modela bem o corpo, é ótimo, tá? Então, assim, o fio que eu mais gosto primeiro é esse aqui, o Verano. Vai anotando aí pra você não esquecer, hein? Verano, 100% poliamida. Absorve pouca água, seca rápido e é muito confortável, além de ter essa... Gente, ele não tem elastano, eu fico falando que ele não tem elastano aqui na composição, falando que é 100% poliamida. Mas ele tem esse poder de esticar, ó. Tá vendo? Então, esse é o número 1, ok? Vamos agora para o segundo fio que eu mais utilizo para moda praia em crochê. Vai anotando aí, tá? Porque essas dicas aqui são de ouro e que foi, como eu falei pra vocês, muitos anos de trabalho pra me descobrir cada fio desse aqui, testando, gente, experimentando. Aí eu pegava o bojo assim, ó, fazia um quadradinho, enfiava na água, apertava pra ver, sabe? Então, assim, tem uma colega que perguntou sobre o rendimento dele. O rendimento dele eu gosto bastante, tá? Um rolinho assim, ó, você consegue quase fazer um biquíni P inteiro. Se for um biquíni simples, curtininha, você consegue fazer um P com um rolinho desse aqui. Então, eu gosto bastante, tá bom? E aí, gente, a minha segunda opção que eu trago pra vocês, que também é um fio próprio para biquíni, tá? Esse aqui, ó. É o fio biquíni. Biquíni da Pinguim, tá bom? Ele é um outro fio que ele também tem elastano, ele estica, olha. Eu até abri aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar aqui um fiozinho pra mostrar. Olha só, ó. Ele também estica, só que ele já vem com elastano aqui na descrição. Então aqui, olha, só que ele não é de poliamida, ele é de acrílico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Achei. 90% acrílico e 9% de poliéster. Poliéster? Não.
9% de poliéster e 1% de elastano. É isso mesmo, ó. A composição dele. Esse rolinho aqui, gente, eu até esqueci de falar pra vocês do Verano, né? O Verano, ele vem 165 metros e eu paguei por volta aqui na minha cidade de R$18, tá bom? Mas o preço vai variar de cidade pra cidade. Pode ser que na minha cidade custe um valor, na sua custe outro, tá bom? Então, aqui na minha cidade, o fio Verano, 165 metros, custa por volta de R$18. Um rolinho dá pra você fazer um biquíni simples, cortininha P. Um rolinho dá, ok? Esse aí dá pra você se basear. Quando eu vou fazer um M, aí eu utilizo dois rolinhos. E aí esse biquíni aqui, gente, ele já vem mais quantidade. Ele vem 430 metros. Aqui tá escrito 100 gramas, mas aqui tem a quantidade de metros, ó. 430. Já vem bem mais e ele é o mesmo valor desse aqui, ó. Às vezes até um pouco mais barato. Como eu falei, o preço é variado, tá? Aqui na minha cidade, tem hora que eu acho ele de 17, tem hora que eu acho ele de 18, varia muito. Na internet também tem preços diferentes, né? Que você pode estar encontrando na Shopee, por exemplo. Esse aqui eu gosto muito, ele é mais fino do que o Verano. Então tem gente que usa ele, gosta de usar fio duplo, tá bom? Se você for usar fio duplo, você tem que comprar 2 rolinhos, porque esse aqui, olha, ele não é igual o de algodão, que você puxa um segundo fio lá de dentro. Ele tem como se fosse, ele tem um coninho aqui dentro. Então não tem como você puxar um fio aqui de dentro. Então você compra 2, tá? A Cida tá me perguntando qual eu prefiro, o verão ou o biquíni. Gente, eu gosto mais do Verano porque ele é um pouco mais grossinho. Eu acho que a peça fica bem firme com ele, assim, olha. Sabe? A peça cresce assim rapidinho porque ele é mais grossinho. Mas não deixo de gostar desse aqui, tá bom? É um fio também, como ele é de acrílico, absorve pouca água. Além dele absorver pouca água, o acrílico seca mais rápido, tá bom? Fica confortável e o fato dele ter essa elasticidade, esse elastano, e ele é poliéster também, que seca rápido, né? Ele tem elastano, então ele se ajusta muito bem ao corpo. Então quando você veste, ele estica bem, né? Então a cliente pode esticar e depois ele volta pro lugar. Tem cores vibrantes, deixa eu mostrar pra vocês esse rosa aqui. Olha a cor desse rosa, não sei se tá dando pra vocês ver que a luz aqui na frente tá um pouco escura, né? Belíssimo. Uma colega tá perguntando a Tina se dá pra fazer saída com ele. Olha, saídas eu gosto de fazer com outros fios. Esses aqui, como eles esticam, eu gosto de deixar mais pra biquíni, né? Mas se você quiser fazer saída, aí eu te indicaria o Verano, que é um pouco mais grossinho, tá? Ou então fio duplo desse aqui também, ok? E aí, gente, como eu falei pra vocês, as cores são vibrantes, não são fios que desbotam, que perde a cor rápido, tá bom? Tem uma colega falando que aprendeu uma técnica de usar 2 rolos, né? Pra usar 2 fios. Isso. A maioria das meninas que eu conheço que utilizam esse fio, utilizam ele com fio duplo, tá bom? Então, assim, olha, biquíni da Pinguim, que é a marca dele aqui, olha. Adoro. E é a segunda opção para fios para biquínis, tá bom? Hoje, especificamente, eu não estou falando de saídas de praia. Depois a gente vai falar sobre fios para saídas. Esses biquínis aqui são para esses fios, né? Acho que eu falei biquíni. Esses fios são para biquíni mesmo. Biquíni que você vai entrar na água, que você vai molhar, tá bom? E aí uma colega perguntou que eu não vi o nome. Qual agulha eu utilizo? Gente, para a maioria dos meus fios, vocês sabem, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu sou, assim, apaixonada pela 1.75, né? Essa mini agulha, eu uso ela com o fio Verano, eu uso a 1.75. Com o fio biquíni, 1.75. Com o biquíni fio duplo, 1.75. Com as outras fios aqui, com os outros fios que eu vou mostrar pra vocês, 1.75 eternamente. Gente, essa agulha aqui pra moda praia é a melhor agulha que tem. Por quê? Vou mostrar pra vocês o quadradinho que eu fiz aqui de novo com o Verano. Olha aqui, eu fiz com a agulha 1.75, olha aqui. Olha esse ponto. Tem muitas meninas que me perguntam qual agulha eu uso, porque meu ponto é bem fechadinho. Olha isso. E aí você me fala, aqui tá aparecendo um pouquinho assim, ó, a cor assim da minha mão, porque tá contra a luz. Mas, gente, olha isso aqui, muito fechadinho, não tem necessidade nenhuma de forrar, só se você quiser.
E quando os pontos estão bem fechadinhos, a tendência do biquíni relaxar, do biquíni deformar, é quase nula. Então, as técnicas que a gente usa para o biquíni não deformar, né? Não assim ceder demais conforme a cliente vai apertando, são essas. Usar o fio próprio e usar uma agulha bem pequena para o ponto ficar apertadinho. É para o ponto ficar repuxando? Não. É para o ponto ficar aquela coisa assim apertadíssima? Não. É para o ponto ficar fechadinho, tá bom? Então, eu raramente, na verdade, eu nunca vou utilizar uma outra agulha para fazer biquíni. Porque eu não gosto de utilizar fios grossos para fazer biquíni. E eu só utilizo esses fios que eu vou mostrar para vocês. E todos eles são fios, são finos, claro que são fios, né? São finos e eu sempre utilizo a 1,75, tá? Sou fã de carteirinha dessa bendita que eu tenho várias, porque sempre perco, né? Às vezes eu tô crochetando na sala, perde. A Helena pega, sai correndo, um menino pega daqui e vai pra mesa, vai pros lugares, então eu tenho várias. Porque aí eu nunca fico sem, tá bom? Então, fica a dica, tá? Tem uma colega que comentou que eu não li o nome. Eu tenho uma 1,75 e não forro nenhuma peça. Gente, é o segredo, tá? Pra você fazer peças bem fechadas, que não precisa de ficar forrando se você não quiser, agulha 1,75 e os fios próprios aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Então, assim, vale muito a pena você ter essa agulha na sua casa. E eu falei pra vocês, né? Aqui, o rendimento dela. Eu paguei por volta de 17, 18 reais. Com esse rolinho aqui eu consigo fazer um biquíni completo até o M. O M eu consigo fazer completo. O G, dependendo, se for o modelo curtinho, eu também consigo fazer um completo. Então, o custo-benefício também é muito bom, né? Sem contar, gente, que como eu falei pra vocês, fazendo um biquíni de qualidade, com o fio correto, que vai ser confortável, você pode colocar um preço muito maior no seu biquíni, tá bom? Porque é um biquíni confortável, um biquíni além de bonito, porque o crochê ele é magnífico, ele tem uma beleza incrível, ele é bonito, exclusivo, feito à mão, com detalhes únicos, personalizável, né? Que a cliente pode personalizar a cor, o detalhe, o aplique e além de tudo isso, ele é confortável. Ele veste bem, ele não absorve água, a cliente veste e fica à vontade com ele. E isso tudo vai valorizar a sua peça, você vai conseguir vendê-la por um preço melhor, por um preço mais alto, e a sua cliente vai voltar várias vezes para comprar com você, certo? Bora pro próximo. E calma aí que a gente tem passo a passo ainda, tá? Que eu vou ensinar pra vocês a aplicação do elástico. E vou explicar pra vocês também a importância. Esses fios aqui, olha, que tem essa capacidade de esticar, eu não faço questão de colocar elástico, tá? Porque como eu falei pra vocês, ele já tem essa capacidade. Mas se você quiser, amiga, se joga, tá? Você pode colocar também. Outro fio que eu gosto bastante pra biquíni é o fio Brisa. Eu trouxe ele nesse rolão aqui, ó, porque é o que eu tenho aqui. Porque eu tenho ele desse grande, mas tem ele pequenininho assim, ó. Inclusive, ele é da Pinguim também. Aí ele até parece com biquíni. Você tem até que tomar cuidado na hora que você for comprar, porque na hora que você lê assim, ó, os dois começam com B, você confunde. O Brisa, ele é igualzinho assim, a embalagem, só muda o nome aqui, ó, Brisa. Pequenininho assim e tem a cor vibrante assim também, tá? O Brisa. Só que a diferença entre os dois é que esse tem poliéster e elastano e o outro não tem. O outro é 100% acrílico. Então eles são iguais, mas são diferentes, tá? Por causa desse detalhezinho. Já o Brisa, e como eu falei, essa embalagem dele é antiga, tá? Porque eu tenho esse fio aqui há muito tempo guardado. Porque eu ganhei vários rolos desse aqui da minha avó, então eu não consegui usar tudo ainda. Mas como eu falei, a embalagem deles é igual. Só muda o nome, tá? E o material principal, que é o acrílico, é igual. Só que o biquíni tem elastano e poliéster, como eu falei pra vocês, tá? E o Brisa, gente, ele também é cintilante, olha. Tem uma beleza incrível esse fio. E ele é fininho também. Ele é fininho assim, ó, tá? Ele é fininho. Você também pode usar fio duplo, caso você queira. Mas mesmo usando fio duplo, eu ainda vou usar a agulha 1,75, né? Já falei pra vocês. Então, utilizando um fio ou dois, agulha 1,75, você utiliza. Esse fio aqui, como eu falei pra vocês, 100% acrílico. O acrílico, ele não absorve tanta água, tá? Não absorve água assim
né? Pra ficar pesado. Tem cores bonitas que também não vão deformar e são fios ótimos pra fazer biquíni, tá bom? E aí, gente, o valor deles é praticamente igual, tá bom? O valor desses fios que eu estou falando aqui pra vocês é basicamente igual. A metragem do Brisa também é parecida com essa daqui. Só o fio Verano que tem um valor igual, mas vem menos quantidade. Mas ele também é mais grossinho. O Brisa, tem uma colega perguntando se o Brisa tem elastano. Não. Como eu falei pra vocês, o Brisa e o biquíni são da mesma marca e são de acrílico. Só que a diferença entre o Brisa e o biquíni é que o biquíni ele tem elastano e tem poliéster. O Brisa não, o Brisa é só acrílico, mas também não vai absorver água. Tem uma colega que perguntou o Tex do biquíni, o Tex dele é 233, tá? O Tex do biquíni, 233. O Tex do Verano, que eu não falei, 302, tá? E o Tex do Brisa é 200, ok? Então, assim, gente, é ótimo, tá bom? O fio Brisa também, como eu falei, tem cores belíssimas, tem uma leve cintilância, sabe? Não, gente, vocês têm que ver, tem uma cor verde água do Brisa e também desse biquíni aqui, ó, que eu sou apaixonada, gente, a cara do verão, as cores, assim, maravilhosas. Eu vou no armarinho, eu fico enlouquecida pra trazer tudo, né? Vocês podem ver que eu sou, assim, a colecionadora de fios. Aqui tem um monte, aqui do meu lado tem caixa com fio, porque eu amo, gente. Eu vejo assim, ó, eu não resisto, um fio bonito desse eu não resisto. E, por último, o fio que eu recomendo, assim, ó, ele é o último que eu vou recomendar, porque, assim, entre todos que eu mostrei, esses aqui, ó, esses dois são meus favoritos pra biquíni, tá? Biquíni Brisa, biquíni Verano são os meus favoritos, tá? Em terceiro lugar, então vamos lá, ó. Primeiro lugar, Verano. Segundo lugar, biquíni. Terceiro lugar, Brisa. Quarto lugar, vai para o cordonê. Tem o cordonê da Círculo, né? E tem o cordonê Filari, que é basicamente o mesmo material, né? Que é 100% poliamida. E aí, gente, o que acontece? Os dois aqui também, olha, vou mostrar pra vocês. Eles são assim, é como foi o caso desses dois aqui que eu falei pra vocês, ó. Lembra? Que é o mesmo material, mas esse tem elastano, esse não. Aqui também é a mesma coisa. Os dois são 100% poliamida, ó. 100% poliamida. E esse aqui também, como eu mostrei pra vocês, 100% poliamida. Só que esse não tem elastano, assim, gente, mas eu falo que tem elastano porque ele estica, né? Então aí você entende. Esse estica, esse não. Esse aqui tem um toque mais macio, esse não. Então, entre os dois, vou preferir esse, porque esse estica e tem um toque mais macio e tudo e tal. Mas esse aqui também é uma opção, porque ele não absorve água, tá? Caso você queira fazer um biquíni mais luxuoso, como foi o caso do Malibu, que eu fiz aqui com vocês há um tempo atrás, que foi aquele biquíni que continha franjas. Então, eu fiz com ele, porque esse fio aqui, ele é perfeitamente incrível pra fazer franjas, tá bom? Então, eu utilizei ele. Ele absorve pouca água, só que o problema desse colega aqui, o probleminha dele é que ele deforma. Assim, então, se você vai fazer um biquíni com ele, você precisa investir no máximo de técnicas que você puder para segurar o biquíni do lugar. Quais são essas técnicas? Aplicação de elástico, aplicação de forro e aplicação de bojo. Dessa forma, você vai garantir que a peça não se deforme. Porque esse fio aqui, ó, com peso, ele dá uma deformadinha assim, tá? Então, assim, coloque elástico. Trabalho. Eu, como eu trabalho com ele, eu também trabalho com 2 fios juntos, porque ele é muito fino. E aí eu trabalho 2 fios juntos e tem uma colega perguntando se pode ver o biquíni Malibu. Pra sua sorte, que ó, eu tenho o biquíni Malibu aqui do lado, gente, que foi um escândalo. Eu tava com ele aqui, porque eu tava revendo umas coisinhas dele aqui. Que foi, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu organizar ele aqui, que ele tava aqui jogadinho. As franjinhas dele até amassou, que ele tava guardadinho. Mas foi esse biquíni aqui, ó. Que vai com franja, gente. Foi um sucesso. Foi um arraso esse biquíni aqui, né? Vocês ficaram enlouquecidas. Foi um sucesso. Ele
Eu fiz, olha o brilho dele. Eu fiz com esse abençoado aqui, ó. Tá bom? Mas você tem que fazer ele, como eu falei, 2 fios juntos, agulha 1,75, mesmo sendo fio duplo. 1,75, tá, amiga? Para os pontos ficar o quê? Fechados. Não é assim, repuxando. Fechadinhos, tá? Sem repuxar, como é o caso aqui do quadradinho, ó. Tá vendo que tá tudo muito fechadinho, mas a peça não tá repuxando? A peça tá uniforme, mas tá bem fechadinha. É isso que eu falo pra vocês quando eu faço, pra ficar fechadinho. Então, utiliza 2 fios juntos e agulha 1,75 e tem que aplicar elástico. Aplicar elástico, se possível, né, um forro na calcinha ou um forro no biquíni ou bojo na parte de cima, pra ele não deformar tanto. Porque essa bendita aqui, ó, ela absorve pouca água, mas conforme a pessoa vai lavando e não cuida a forma de lavar, ele pode deformar, tá bom? Então, cuidado com ele, apesar dele ser poliamida, tá? Dá pra fazer biquíni, como eu fiz o Malibu, mas você precisa se atentar a esses detalhes, tá bom, amiga? Então, fica a dica pra vocês. Quem perdeu aí, ó, vou repetir pra quem perdeu. Então, você anota, mulher, tira print, anota, pra nunca mais você fazer um biquíni desconfortável na sua vida. Porque esse é o erro número 1 das crocheteiras de moda praia. E o que faz as meninas, né, as clientes ficam pensando que toda peça de moda praia é desconfortável. É desconfortável, é pesada, não gosta, não. A gente tem que fazer essas mulheres amar biquíni de crochê, tá? Não é detestar, não. Porque eu usei o biquíni feito de linha de algodão, amiga, eu detestei. Detestei. E eu não quero que a sua cliente sinta essa mesma sensação com as suas peças. Então eu vou te ensinar a fazer peças incríveis, sensacionais, para você nunca mais errar. Inclusive, na nossa aula do biquíni sirena, a gente vai utilizar o fio verano. Para quem ficou com dúvida, vou fazer com vocês com fio verano, tá bom? Então, assim, como eu falei, quem não se inscreveu, se inscreve para participar, porque já começa segunda-feira, mulher. Não vai fazer igual na aula do biquíni Malibu que a gente fez. Aí um monte de menina perdeu, porque eu falei que ia ficar por pouco tempo. Vai ser um curto período de tempo, onde as aulas vão ficar salvas, tá bom? Vão ser liberadas. Então, assim, vão ser liberadas somente durante a semana que vem, tá? As aulas vão ser liberadas ao longo da semana. Então, por favor, assiste cada aula, não deixa acumular pra você conseguir fazer o biquíni a tempo. E aí, depois que a aula sai do ar, não tem como chorar. Jéssica, eu não assisti a aula. Jéssica, eu não consegui fazer o meu biquíni. Porque esse biquíni aqui, amiga, se você perder esse passo a passo aqui, você vai chorar pra sempre. Pra sempre. Porque esse aqui é sucesso de venda, tá? Ele assim na mão, assim, ó, não dá pra você entender bem. Mas pra quem já viu aqui no Instagram, ele é um escândalo. Então, assim, não perde, tá? Pra quem tava com dúvida de qual fio eu vou utilizar pra fazer, vai ser o verano. Mas você pode utilizar o fio que você desejar. A Belzinha tá falando que não conseguiu entrar no grupo. Amiga, comenta aqui embaixo, Sirena, S-I-R-E-N-A, tá? E aí vai chegar um link lá no seu direct. Aí você vai lá no chat, assim que acabar a live, você vai lá no chat, vê lá o link, clica, entra, pra você conseguir se inscrever, entrar pro grupo, porque só vai receber o link quem estiver dentro do grupo, tá? Então vai lá. Repetindo agora os fios. Olha, vamos lá. Fio número 1, fio verano. Tira print aí, mulher. Agora é seu momento, hein? Tira print. Tirou. Agora eu vou mostrar o próximo. Tá? Quem não conseguiu se inscrever, gente, que não chegou, me chama no chat, me chama no direct. Jéssica, não consegui entrar. Me manda essa mensagem que a minha equipe vai entrar em contato com você e te mandar o link. Tá bom? Entre em contato comigo e fala que você não conseguiu. Segundo fio, tira print, mulher, porque olha, todo mundo quer saber essas informações. Isso é o top 1. Esse assunto é o top 1 na lista de perguntas, tá? Que eu recebo sobre moda praia. É a dúvida maior, tá? De todo mundo que faz biquíni e crochê. Então, pelo amor de Deus, presta atenção aí, hein? Que não é todo dia que eu fico aqui revelando pra vocês os meus fios favoritos, não. Biquíni, tira print, amiga. Tira print pra você nunca mais esquecer, hein? Ok? Olha, a amiga tá perguntando Tex. Verano, Tex 302. O número 1. Biquíni, Tex 233.
Brisa, Tex 200. O Brisa, gente, vocês tiram print desse grandão aqui, ó. Mas se você, aí vocês procuram o pequeno, se vocês quiserem, tá? Tem um pequeno, tá? Tem gente perguntando a cor da linha verano. A cor é 6112. Esse vermelho aqui, icônico. 6112, tá? Belíssimo, né? Cor 6112. O terceiro fio, tira print, o cordonê. Lembrando que para trabalhar com esse fio, tá? Você precisa daqueles cuidados que eu falei pra você, tá bom? Tem uma amiga pedindo pra mostrar o verano de novo. Gente, todos esses fios aqui, ó, falei pra vocês, eu uso agulha 1,75 pra todos. Todos, sempre agulha 1,75 pro nosso ponto ficar fechadinho, ok? Agora a gente vai pro nosso passo a passo, tá? Que é o que, gente? Se você não tiver o material, aí tudo bem. Eu preciso que você preste só atenção como que eu vou fazer, que aí você vai conseguir replicar na sua casa, tá? O que é que eu vou mostrar pra vocês? Como vocês vão colocar o elástico no biquíni. Eu trouxe um biquíni aqui, olha. E outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, gente, que já que eu tô mostrando esse biquíni aqui, ó, que esse biquíni aqui eu fiz com fio de algodão. Ai, Jéssica, você fez um biquíni com fio de algodão, com não sei o que. Gente, eu faço as peças aqui pra ensinar. Então, toda vez que você vê eu fazendo um biquíni aqui com fio de algodão, é pra ensinar, não é pra vender. Eu não vendo as minhas peças, tá bom? Então, se você me vê em algum momento utilizando um fio de algodão pra fazer algum biquíni, é só pra dar a aula. Por quê? Porque independente do fio que eu vou utilizar, eu sempre vou passar pra vocês as medidas em centímetros, pra você fazer em qualquer fio, tá bom? Por que eu utilizo fio de algodão algumas vezes pra fazer alguns tutoriais? Porque eu tenho bastante fio de algodão aqui. Eu ganho muito fio de algodão porque, já falei pra vocês, a minha avó é crocheteira, tá bom? Então ela sempre me passa esses fios. E aí eu tenho os fios com umas cores lindas dessas, eu não vou aproveitar? Claro que eu vou. E aí, como é só pra passo a passo, às vezes eu vou ficar comprando um fio mais caro, né? Então eu utilizo o fio que eu tenho em casa. Então se vocês verem eu fazendo, tá bom? Não se preocupem, as minhas peças que eu faço pra ensinar vocês são pra ensinar. Essas que eu faço pra tutorial, eu não vendo. Os biquínis que eu vendo são feitos à parte, onde eu utilizo os fios próprios, hein, mulher? Pelo amor de Deus, tá? E aí, como eu estava dizendo, olha, eu vou ensinar pra vocês colocar o elástico nessa bendita dessa calcinha de amarrar, que eu sei que muitos de vocês têm dúvidas. Já me perguntaram bastante, Jéssica, como que coloca? Porque na aula do Biquíni Malibu eu tinha ensinado vocês a colocar o elástico na calcinha toda, assim, ó. Aquela calcinha que é fechada, né? Nessa aqui de amarrar eu não ensinei, né? E aí muitos ficaram, Jéssica, como que eu coloco? Jéssica, como que eu coloco o elástico aqui? É muito simples, eu vou ensinar pra você. O elástico vai ajudar a sua peça a não sair do lugar. Então, a sua cliente pode esticar ela, amarra daqui, amarra dali, amarra daqui, amarra dali. A calcinha vai ficar, vai se manter. Ela vai ajudar ela a não deformar tão fácil, ok? Então, assim, trouxe aqui essa calcinha. E eu trouxe, gente, o elástico que eu uso pra colocar, que é esse aqui, ó. Esse elástico roliço aqui, ó, de 1 milímetro. Acho que ele é o de 1 milímetro. É isso mesmo. Ele é o mais fino de todos os elásticos roliço. Sabe aquele elástico que se coloca na máscara? Aquelas máscaras que o pessoal usa assim, ó, que usou bastante na época da Covid. Ela é bem fininha, aquelas máscaras de colocar atrás da orelha. Fininha, não vai aparecer. Então, elástico roliço de acho que é 1 milímetro. Procura, se você for na loja, pede o mais fino que tiver. Ele é bem fininho, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. É bem rápido, basta você observar que você vai conseguir aplicar nas suas peças, ok? Então, eu vou pegar meu telefone aqui, vou pedir ajuda pro meu marido, pra ele poder tirar aqui pra mim o celular não, o suporte, né? Pra gente, porque o suporte aqui ele tem que movimentar a conexão deu um pouco ruim aí, voltou? Da internet, acho que voltou. Essa minha internet aqui é uma bênção às vezes, gente. E aí, gente, tem uma colega perguntando se eu costuro ou eu colo. Eu costuro, tá? Então, além disso, você vai precisar de uma agulha. Já pega uma agulha aí e uma linha de costura, tá? Tá voltando? Fala pra mim se voltou.
Essa minha internet aqui tá demais, gente. Mas eu já tô olhando isso pra consertar, pra não ficar assim, travando sempre nas aulas, né? Pronto. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Que eu vou virar aqui o suporte pra gente ir pro nosso passo a passo. Voltou? Então, vamos embora. Pronto, vocês estão vendo aqui as minhas mãos, certo? Aqui, certinho. Aqui tá a calcinha, tá? E o que acontece, gente? Eu vou explicar pra vocês aqui como que é feito, tá? Tenho aqui o meu elástico. E tenho aqui... Deixa eu pegar aqui. A minha agulha e a minha linha de costura. Só que a linha que eu tenho aqui não é branca, mas não tem problema, que é só pra ensinar vocês, tá? Mas vocês precisam ter um fio da cor do elástico, tá bom? Então, aqui o ideal seria um fio branquinho, tá? Mas como aqui é só para o tutorial, não tem problema de ser essa begezinha. Vai ser até melhor pra vocês visualizarem. Porque eu uso bastante, gente, bastante mesmo. E aí, você vai cortar um pedacinho de coisa, não precisa ser grande. Essa dica aqui, amiga, vai ser muito boa pra vocês colocarem nessa calcinha de amarrar, tá? Porque eu sei que muitas de vocês não sabem como colocar. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente faz uma calcinha de amarrar, olha, eu passo aqui a carreirinha de ponto baixo, aqui em volta da calcinha, né? Então, eu faço aqui a parte da calcinha, depois eu venho fazendo esse acabamento de ponto baixo. Então, amiga, eu não tinha aqui uma calcinha assim, né? Sem esses pontos baixos aqui, mas não tem problema, porque o que eu vou ensinar pra você, você vai conseguir fazer. Faz a sua calcinha, certo? A técnica é a mesma. Sua calcinha tá feita. Antes de você fazer o acabamento aqui nas laterais, né? Que é o acabamento de ponto baixo, você vai pegar o elástico, tá? Você vai medir na calcinha. Você vai ver aqui onde começa a sua calcinha e aonde termina. A intenção não é deixar o seu biquíni franzido, tá? A intenção é fazer com que seu biquíni permaneça nesse tamanho, tá? Para que ele não relaxe, para que ele não, quando a cliente for esticar, não perca a forma, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a quantidade certinha desse biquíni aqui, ó, sem repuxar, para ficar do mesmo tamanho. Aqui vai ficar do mesmo tamanho, olha. Então, eu vou cortar, ok? Cortou, pronto. Aí, na beiradinha da sua calcinha, né? Antes de você fazer os pontos baixos, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua agulha, o seu fio. Gente, tem a colega aqui, a Sueli, tá falando que está travando. Está ok? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Tudo ok, né? Então, tá bom. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a calcinha e vou pregar aqui a pontinha do elástico, bem aqui, olha. Tá? Aqui na lateral da calcinha, ok? O ideal seria você fazer aqui sem colocar essas alcinhas, tá? Mas como aqui já está, não tem problema. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse elástico e vai dar um piquezinho na lateral da calcinha, tá? Não é em cima dos pontos baixos, na lateral da calcinha. Aqui eu estou fazendo nos pontos baixos, pra mim não ter que desmanchar os pontos, só pra mostrar pra você. Antes de fazer o acabamento de pontos baixos, esse elástico aqui é uma bênção pra você entrar nele com a agulha, tá? Mas fazem um esforço pra você conseguir entrar nele com a agulha. Deixa eu passar aqui primeiro na calcinha, que vai ser mais fácil. Quando eu vou aplicar esse elástico aqui, gente, eu faço sempre... Opa, escorregou. Na mesa. Então, eu faço assim. Dou um nozinho aqui. Né? Isso aqui não tem problema, como eu falei, essa parte vai ser coberta de ponto baixo, tá bom? E aí, você vai costurar esse elástico aqui.
mostrar aqui e gravar, a gente inserindo esse bendito desse elástico aqui nessa agulha é uma luta, né, gente? O que eu faço? Eu coloco a agulha assim, ó, e venho com o elástico e firmo pra poder entrar, olha. Só assim pra eu conseguir entrar aqui com essa agulha. Porque é muito difícil. E aí a minha mão tá suando por causa desse calor. Olha lá, acho que agora foi nada. Quando a gente tá fazendo assim, ó, tranquilo, é mais fácil, né? Na hora de gravar é mais difícil. Ó, foi. E aí, você puxa e costura esse elástico aqui, nessa pontinha, tá? E aí, você pode passar assim também, olha. Deixa eu mostrar assim, ó, por cima dele. Mas você precisa fazer uns pontinhos dentro do elástico também, pra ele ficar bem firme. E aí, eu não vou reforçar tanto aqui, né? Que é só pra mostrar pra vocês. Mas vocês reforcem bastante, tá bom? E pronto. Aí, você faz aqui. Eu vou só dar esse piquezinho aqui pra mostrar. Corta. E aí, você vai fazer a mesma coisa lá na outra pontinha. Aqui também. Tá? Aí, você vai vir e vai dar esse piquezinho aqui nessa outra pontinha. Então, vou dar um nozinho aqui. Deu um nozinho longe da beiradinha. Às vezes eu fico distraída, gente, porque eu vou lendo os comentários aqui. Amiga, se você prender o elástico direto com os pontos baixos, corre o risco da sua cliente esticar ele e ele sair do lugar. Esse que é o problema, tá? Por isso que eu gosto de reforçar ele aqui, pra ele não soltar de forma alguma. Por isso que eu dou esse piquezinho aqui, tá? Justamente pra não ter esse problema dele soltar. Porque, gente, pode acontecer de tudo. A gente não sabe como que o cliente é, né? Às vezes a cliente vai viajar, fazer uma viagem, ela vai... Igual uma viagem assim para um lugar onde ela vai fazer um passeio de barco, um passeio de bug, eu não sei. Aí ela vai se movimentar demais. E aí você precisa de um biquíni seguro. Porque vai que esse elástico aí solta no meio desses pontos aí, né? Então, eu prefiro, amiga, não pagar pra ver. Eu sou muito assim, medrosa. Eu prefiro deixar ele bem assim, escondidinho. Bem escondidinho não, bem firme, bem preso, pra ele não soltar. Aqui, como eu falei, dei só um piquezinho, mas você reforça bem esse elástico, hein, mulher? Passa várias costurinhas assim, ó, pra ele ficar firme. E aí, ele vai ficar aqui, ó, na sua calcinha dessa forma aqui. E aí, você vai pegar o fio de crochê, como eu falei, tá? Pra quem tá chegando, aqui tá com ponto baixo. Mas antes de fazer o ponto baixo na lateral da calcinha, que você vai fazer essa aplicação de elástico, tá? Tô aplicando aqui por cima somente para demonstrar, tá? Pra mim não ter que desfazer a calcinha, pra mostrar pra vocês. Ó, dei a laçadinha. Isso, esse reforço é só nas pontas. O resto do elástico a gente vai prender aqui com os pontos baixos, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui agora, olha. Vai inserir o seu fio. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui você já fazendo o acabamento do biquíni, né? Que eu passo o ponto baixo por todo o biquíni. E aí, você já inicia o ponto baixo aqui, ó. Escondendo esse fio. Esse fio não, esse elástico. Olha. Piquezinho na ponta, uma ponta na outra. E o restante a gente vai esconder com o ponto baixo, tá? Olha. Quando você faz o ponto baixo bem feitinho. Olha, eu tô usando a agulha 1,75, como sempre. Que eu falo pra vocês, eu só faço biquíni com a agulha 1,75. Já fui escondendo o fiozinho inicial ali, né? Junto com o elástico. Olha isso. Não dá pra ver o elástico. Você faz bem fechadinho. E aí, como eu falei pra vocês, pelo fato dessa calcinha de amarrar, a cliente tende a apertar muito, né? Aperta de um lado, aperta de outro pra ficar firme. Então, a importância do elástico aqui, ó, é muito grande, tá? Porque o elástico não vai deixar a sua peça sair do lugar, assim, de deformar, né? De estragar e tudo mais.
Então, assim, amiga, olha só como que fica. Olha aqui, eu tô fazendo uma camada de ponto baixo por cima da outra aqui, ó, só pra esconder. Mas olha aqui, não dá pra você ver o elástico, tá? Aqui nessas pontinhas aqui, olha, depois que você vir passar aqui na parte de cima, já esconde, né? Aqui que ficou essa pontinha, depois você dá uma puxadinha nesse elástico aqui, ó, pra ele entrar mais pra dentro e corta essa pontinha que sobrou. Que essa pontinha aqui, ó, não foi que a gente costurou, foi a que sobrou na hora da costura. Você pode vir cortar ela, puxar pra ela entrar mais pra dentro. Mas é isso, olha só. Aí você vai escondendo esse elástico dessa forma. Aí você vai fazer de um lado e do outro. Não tem necessidade de você colocar na parte de cima, não, tá? A não ser que você queira, tá, amiga? E vai ficando assim, dessa forma. Fica bem escondidinho, faz esses pontinhos aí com uma agulha pequena, como eu falei pra vocês, tá? De 1,85, tá? Excelente. E aí, você vai fazendo, escondendo dessa forma. O elástico no tamanho da calcinha, olha, não vai deixar ele repuxado, tá bom? Mas na hora que a sua cliente esticar, ó, ele vai esticar e vai voltar. Vai esticar e vai voltar. O biquíni não tem pra onde deformar, porque o elástico vai limitar ele, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa lateral. Vocês conseguiram entender bem como que a gente aplica? Só o piquezinho aqui na ponta, na outra já é suficiente, tá? Lógico que você vai fazer um pique bem feito e bem costuradinho, tá? Pra não ter o risco de soltar. Se você quiser colocar um pinguinho de cola pra reforçar, tá? Cola de silicone aí que não sai com água. Ou a Pega Mil, Tech Bond também que não sai. Esse fio aqui, como eu falei pra vocês, gente, de algodão, mas que eu uso somente pra tutorial, tá? Quando eu vendo meus biquínis, eu jamais utilizo esse fio aqui, tá bom, gente? Fio de algodão aqui eu só uso pra ensinar. Porque, como eu falei, como eu ensino a fazer medidas, né, em centímetros, não vai interferir se eu usar um tipo de fio, você usar outro. Até porque a infinidade de fios que a gente tem hoje em dia, né, a gente nunca vai trabalhar com o mesmo fio. Às vezes eu vou te ensinar um biquíni no fio cordonê, você quer fazer ele no verano, eu vou te ensinar um biquíni fazendo com fio brisa, você vai fazer no biquíni. Então, assim, não interfere o tipo de fio que eu estou utilizando. Você pode utilizar o fio da sua preferência. Basta seguir as medidas, né? O que eu vou ensinando, ok? Então, é isso. Eu tô chegando aqui no finalzinho, já pra mostrar pra vocês como ficou. E é bem rapidinho, tá vendo? E essa dica aqui você pode aplicar em saia, em outras peças de crochê que você queira, tá bom? Estamos chegando aqui no final. E, gente, lembrando que essa semana a gente vai ter live todos os dias, hein? Então, amanhã a gente vai ter outra live às 7h07 da noite, com outro tutorial totalmente diferente. Então, não perde, porque, como eu falei, essa semana vai estar recheada de conteúdo pra você, tá bom? Várias dicas, vários passo a passo pra você aprender tudo que você precisa sobre moda praia em crochê, tá? E pra te preparar, principalmente pra nossa semana moda praia que vem por aí. Então, aqui, gente, como que ficou? Olha aqui, ó, estica, certo? Olha aqui. Vocês estão vendo algum elástico aqui por dentro, ó? Mesmo esticando, olha. O elástico tá aqui, olha. Mas cadê? Não dá pra ver, tá vendo? Ele fica bem invisível. Olha, aqui na pontinha você dá um trabalhinho a mais pra esconder ele bem. Mas assim, ele fica bem, olha, bem coberto, né? A cola que não sai, gente, olha, é essa aqui, ó. Eu gosto muito dessa cola aqui, ó, de silicone, tá bom? Mas tem também essa Pega Mil, tem a Tech Bond,
tá bom? Eu gosto mais dessa aqui porque o biquinho dela é mais fácil de você dosar. Essa aqui tem hora que você abre, ela sai a quantidade maior de uma vez só. E às vezes você precisa de colocar uma pontinha de cola só pro arremate e aí sai aquele tanto, né? E pode manchar a peça. Então, você tem que tomar cuidado ao utilizar essa aqui. Essa aqui, ó, é mais fácil de você dosar por causa desse bico dosador dela aqui, tá? Mas aqui, ó, pode lavar que não sai. Essa aqui também pode lavar que não sai, resistente à água, tá bom? Então, pode confiar. Então, gente, é assim que eu faço a aplicação dos elásticos, olha, nas minhas peças de moda praia, tá bom? Tem uma colega perguntando se eu coloco isso até nas peças feitas com os biquínis que tem elastano. Então, quando tem esse elastano, né, que ela estica, eu não costumo colocar. Mas, às vezes, se for uma peça que tem um aplique assim, como foi o caso do Malibu, né, que tem aquelas franjas penduradinhas, eu prefiro colocar pra manter, né, só pra ter uma segurança a mais, gente. E é esse o tutorial de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido tudo sobre os fios. E eu quero pedir agora um favorzinho pra vocês, tá? Eu vou deixar essa live salva, amiga. Então, quando eu finalizar essa live aqui, eu vou te pedir, corre lá, deixa seu comentário, fala pra mim se você gostou dessa aula, o que você achou, tá bom? Se você tem alguma dúvida, você pode colocar no comentário. Então, assim que acabar, eu vou lá, vou postar essa live aqui. Se você ficou com dúvida, você pode rever essa live, tá bom? Vai lá, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Eu adoro ver o comentário de vocês, tá bom? E também, gente, não se esqueçam, como eu falei, de se inscrever para assistir a aula do Biquíni Sirena, tá bom? Para vocês não perderem esse evento maravilhoso, que eu estou preparando muita coisa boa para vocês, tá? E já começa na próxima semana. Lembrando também que durante essa semana toda a gente vai ter live, tá bom? Então amanhã já tem outro conteúdo, então já coloca seu despertador para você não perder a live de amanhã, tá bom? E a live dos outros dias da semana, até sexta-feira a gente vai ter live todo dia. Cada dia com passo a passo aqui e uma técnica de ouro para você nunca mais errar na moda praia em crochê, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esqueça de deixar um comentário para mim, hein? Até amanhã, te espero, hein?